Fala galera, estamos ao vivo, na verdade não, estamos numa entrevista gravada aqui no Meteoro Repórter com o meu amigo. A gente tem um programa no DCM às sextas-feiras, o Sextou com Bem-vindo Siqueira, ele que é autor da Rede Esquerda. A gente faz lives no Sextou com Bem-vindo Siqueira desde 2019, 2020. Bem-vindo Siqueira é o primeiro ator registrado no Brasil, autor dessas duas autobiografias que eu não escrevi, mas eu participei dos bastidores. O Bem-vindo gravou muito material importante contando a própria história. Ele que é militante comunista, foi perseguido na ditadura militar, inclusive nesses dois livros, a abertura eu recomendo, que é muito importante para entender o que foi a ditadura militar. Chamei o Bem-vindo aqui no Meteoro Repórter para a gente falar um pouquinho a respeito desse ataque inédito dos Estados Unidos contra o Brasil, para ele falar se ainda a Revolução Comunista é possível e o que o companheiro Lula pode contribuir para toda essa transformação que o Brasil está passando. Vamos de vinheta, eu vou chamar o Bem-vindo para cá. Vamos lá, gente. Meu querido amigo Bem-vindo Siqueira, seja muito bem-vindo ao Meteoro. Eu tava doido para te trazer há algum tempinho. Como é que você tá? Tudo bom? Tô muito bem, graças a Deus, tá tudo bem, tudo saudável, tudo na luta, muito em paz. Bem-vindo. Esse ataque, a gente estava fazendo uma live ontem no DCM, né? E a gente estava falando um pouco a respeito da gravidade disso, né? A gente tira sarro, tem os memes nas redes sociais para tentar suavizar um pouco a vida, mas o imperialismo estadunidense agora resolveu interferir no nosso sistema de justiça, resolveu... e aí a gente fica se perguntando, né, Bem-vindo, vai ter eleição em 26? E aí eu te pergunto mais especificamente, com todo esse declínio dos Estados Unidos, a Revolução Comunista está mais perto, Bem-vindo? Ou está cada vez mais longe? Explica pra gente. Não existe revolução comunista. Esse termo não existe, desculpa que eu lhe diga. Revolução socialista, sim. Tem um socialismo. O que pode acontecer é uma revolução socialista. E ela vai acontecer nos tempos modernos, não precisa ser mais nos moldes leninistas de mais de um século atrás. Nós temos que olhar a revolução socialista na Rússia, revolução soviética. Antes da revolução já haviam os conselhos operários de soldados e camponeses, que eram os sovietes. Daí a Revolução Soviética. A palavra soviética é equivalente a conselho. Nós não temos similar. Tivemos a Revolução Chinesa em função da invasão japonesa, da Segunda Guerra Mundial, de condições específicas da China. Tivemos a Revolução Cubana numa ilhota que um grupo de guerrilheiros num navio, num barco, desembarca na ilha, e uma ditadura onde Cuba era assim, o bordel de Miami, em situações peculiares também. A Revolução do Vietnã é uma luta de libertação nacional prolongada, primeiro na Indochina francesa, na colônia francesa, que depois virou Vietnã, depois na colônia americana, então também condições específicas. Cada país tem o seu momento histórico, sua conjuntura, sua condição, para acontecer a sua passagem da economia, de um tipo de economia, da economia do capital para a economia do social. Isso tem seu momento, tem sua história, tem suas possibilidades. A própria Revolução da Coreia, ela se dá em função da guerra da Coreia, ela se dá em função do domínio da Península Coreana, da influência da Revolução Chinesa. Então, cada país tem sua peculiaridade. Então, a Revolução Socialista, seja em que molde for e quando for, ela continua na ordem do dia. No século passado, no final do século passado, após a queda da União Soviética, e no início do século XXI, os apóstolos, os profetas da derrocada, diziam: o socialismo não deu certo, acabou o socialismo, a história acabou. E agora, no século XXI, a gente está percebendo que nem a história acabou, e o socialismo continua na ordem do dia. Porque quem está se confrontando com o imperialismo norte-americano não é uma potência capitalista, não é a potência do capital, não é a Alemanha, não é a Inglaterra, não é nem a Nova Zelândia, mas é uma potência socialista, uma potência de um sistema social que é a China, e comandando um mundo dos oprimidos, o sul global. Então o socialismo está mais vivo do que nunca. Ele só não é da mesma forma, modelo,
como a gente tinha uma receita até o século passado, a receita leninista. Tem que ser nos moldes que foi feito na União Soviética, Aliança Operário-Camponesa, sovietes, tomada de fábricas, criação de um exército vermelho. Cada situação e cada momento terá sua estrutura. No Brasil, eu acho que nem nos próximos 50 anos nós teremos uma mudança do sistema capital para o sistema social. O Brasil é uma joia incrustada no sistema do capital. O Brasil tem uma população que opta muito pelo caminho do centro. É preciso aguçar muitas contradições aqui no Brasil para que você seja necessário uma passagem para o social. E depois, que passagem para o social? Dividir miséria, isso não é socialismo. Foi o que aconteceu na Venezuela, acontecendo na Nicarágua. Cuba, que não tem estrutura, que pega 600 sanções dos Estados Unidos há 60 e tantos anos, acaba sendo a divisão da miséria. E o socialismo não pode ser isso. O socialismo é a divisão da riqueza. Então o Brasil precisa desenvolver muito mais ainda sua indústria, sua agricultura, seu comércio, ser uma potência para a gente poder fazer uma passagem rica para o socialismo. Mesmo que as conjunturas estejam caindo aos pedaços, que as estruturas estejam possibilitando uma revolução socialista. Mas ele tem que ter riquezas, industrialização, energia elétrica, cultura, civilização, educação, para que essa passagem seja necessária. Senão ela é uma criação tirada da cabeça da vontade de alguns golpistas e proclamam o socialismo. E aí o que vai se dividir é a miséria. É como eu penso. Quando você fala que o Brasil é uma joia incrustada no capital, bem-vindo. E é isso que explica o ódio gigantesco que existe ao Lula? Como se o Lula fosse um camarada revolucionário, quando ele, na verdade, está tirando as pessoas do mapa da fome, está dando comida para miserável. Não é um absurdo isso, bem-vindo? O Brasil, ele nega o mínimo para a população, né? Essa é a ideologia reinante, né? Num regime do capital, do lucro, o que vale é farinha pouca, meu pirão primeiro, Mateus primeiro os teus. Ninguém abre uma empresa no regime do capital, ninguém abre um negócio, um comércio, uma indústria, pensando assim, como eu vou beneficiar as pessoas? Como é que eu vou beneficiar o país e a nação? Vamos, quanto é que eu vou ganhar nisso? Se eu abrir um negócio hoje, eu vou lucrar quanto? Eu vejo aqui as pessoas que me consultam no jogo de tarô e búzios, que eu jogo tarô e búzios, veja, por favor, eu estou pensando em abrir um negócio, veja se eu vou ter lucro. Elas não estão pensando assim, quantas pessoas eu vou empregar, que benefício eu vou trazer para a comunidade. Não. Quanto eu vou ter lucro? Vai valer a pena? Se não tiver lucro, não vale a pena. Esse é o regime do capital. E não se pode pensar de outra forma dentro de um regime desse. O Lula é muito sábio, o Lula está no poder, já não é de hoje, vai para a tetra, conhece a situação do Brasil melhor do que muitos de nós e sabe que não se pode dar um salto além das pernas, que as condições históricas, a análise de conjuntura, não permite uma revolução mais avançada. O que o Lula faz como gerente dos negócios da Faria Lima brasileira, porque o que é um presidente de um sistema, seja ele do capital ou do social? No caso de um sistema do capital, do lucro, o presidente é o gerente dos negócios, dos acionistas, dos financistas, dos industriais, dos comerciantes. A última coisa é o povo, é o populacho. É a economia que manda. Então o Lula continua sendo gerente dos negócios do capitalismo. Mas como tem uma visão profundamente progressista e até socializante, ele procura tirar os benefícios para o nosso povo. O que é que se pode colher, o que é que se pode fazer dentro desta elite selvagem que o Brasil tem, desde o tempo da colônia e depois no tempo do Império. Como diz Gessé Souza, a elite do atraso. A nossa elite não é uma elite progressista, é a elite do atraso. Vale lembrar quando o Lula, num de seus governos, propôs aumentar o consumo da população, para que todo mundo tivesse geladeira, carro, bicicleta, liquidificador, televisão. A chamada indústria brasileira disse: nós não temos condição de aumentar a produção, nós não temos máquina, nós não temos condições de produzir mais. Pediu arrego. Preferem, num país de 220 milhões de habitantes, preferem ter um mercado consumidor de 30 milhões, que já sustenta essa chamada burguesia brasileira. Porque hoje grande parte deste capital, destes que lucram com o sistema,
É capital financeiro, eles não produzem coisa alguma, é só especulação com dinheiro, compra ação, vende ação, compra ação, vende ação, pega juros de banco, empresta dinheiro a juros, aplica, não produz nada, cada vez produz menos. E o país carece disso. Cada vez produz menos, cada vez avilta mais o salário da classe trabalhadora, porque automatiza tudo. Então não precisamos de você. Se quiser trabalhar, seu salário que eu vou lhe pagar é menor. Diminui o poder de compra, mas também não estão interessados. Porque, na verdade, o grande movimento hoje é o capital financeiro. São as big techs e o capital financeiro, a bolsa de valores. Essa contradição do sistema do capital aumenta a cada dia. Ela cresce a cada dia. E o Lula representa a vitória do povo. Representa a vitória dos pobres contra os super ricos. E o faro, o instinto desses super ricos percebe isso. Nordestino, pobre, metalúrgico, operário, grosso, vamos dizer assim, não é uma elite, não é. Ser grosso não, que Bolsonaro é muito mais grosso, mas grosso, mas sobretudo não satisfaz os interesses econômicos dessa elite. Então é um inimigo de classe deles. Organicamente, querendo ou não, Lula é um trabalhador e é um homem da classe trabalhadora. Portanto, é um dos coveiros da burguesia. Pode não ser o derradeiro coveiro, o definitivo coveiro, mas que é um grande companheiro, é. É isso. É importante você falar isso, Bem-vindo, porque muitas vezes a gente tem agora no... O governo Lula 3 está muito à direita, né? A gente tem que fazer essa crítica necessária, está muito rendido ao mercado financeiro, mas é o que você falou, agora com o Trump tentando intervir num juiz do sistema... As pessoas precisam ter a dimensão do tamanho do problema disso. É o presidente dos Estados Unidos da América querendo interferir num julgamento. Por mais que seja balela, a gente sabe que ele está fazendo isso por causa dos BRICS, ele está fazendo isso por outras razões. Mas é uma intervenção muito, muito clara. E você vem, né, Bem-vindo, com essa questão, não é questão de silenciar eventuais críticas dos companheiros, mas às vezes dentro da esquerda radical o pessoal começa a se voltar contra o governo Lula quando a gente não está numa situação muito favorável, né, num ataque à nossa soberania, né? O Brasil está sob ataque, né? O Brasil está sob ataque. É uma guerra. É que a gente só está acostumado às guerras do século XX, com tropas militares. Sim. Mas, por exemplo, a Terceira Guerra Mundial aconteceu no nosso nariz, nas nossas barbas, e nós nem percebemos. Os Estados Unidos venceram a União Soviética sem disparar um tiro. Durante toda a minha juventude, minha geração, nós achamos que ia ter uma guerra nuclear entre o sistema social e o sistema capital. Que ia ter uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia, uma guerra definitiva. Essa guerra foi comercial e econômica. Da noite para o dia acabou a União Soviética. Os Estados Unidos ficaram hegemônicos, ganharam a guerra, sem disparar um tiro. Essa foi a Terceira Guerra Mundial. Agora fala-se em Terceira Guerra, a Terceira Guerra já aconteceu. O que vem agora é a Quarta Guerra. E ela também não será atômica. Ela é econômica, tecnológica, comercial. Mais uma vez os Estados Unidos enfrentando qualquer potência oponente. E a maior parte das vezes as potências oponentes, no meados do século passado, foi a Alemanha e a Itália, foi o eixo. Mas de lá para cá tem sido os países socialistas. Estando nós sob ataque, eu considero estado de guerra. A guerra moderna, a guerra contemporânea. Não é hora de criticar o nosso comandante. O presidente, eleito pelo povo, com poder popular, com respaldo social, é o comandante-chefe da gente nesse momento. Junto dele estão todas as demais organizações. PSB, PCdoB, Unidade Popular, PCO, PSTU, PDT, PT. É um amplo espectro, inclusive de centro-direita. A presença do Alckmin e vários outros. Sim. Então, se todos estão juntos com ele, é porque reconhecemos a capacidade dele de liderar nesse momento. Se fosse necessário, se a história e a economia necessitassem de um outro líder para enfrentar esta guerra, já teria surgido. Não, o que temos para hoje é o Lula. E fazer crítica nesse momento é enfraquecer o nosso lado. É desviar o foco da atenção e da discussão. Isso não quer dizer que a gente não enxergue certas dificuldades. Eu não acho que o governo Lula esteja muito para a direita. É o que é possível. Uhum. Com um Congresso que pode dar um impeachment dele a qualquer hora, basta ele pisar um pouco fora da linha, porque nós não temos nenhuma maioria no Congresso, com um Senado que caminha parecido, com as Forças Armadas que, mais uma vez, continuam a não ser confiáveis,
com o agronegócio, a agroindústria sempre golpista, financiando golpismo, o que é que o Lula pode fazer para continuar no poder? Ele tem que dançar conforme a música, a conjuntura econômica, as condições históricas, as contradições do momento, que agora se acirraram mais. Por que que o Lula agora ficou um pouco mais radical? Porque antes o que se tratava da nossa luta era a manutenção da democracia e a luta contra o fascismo. Agora juntou-se à luta pela democracia a luta contra o imperialismo. É uma outra etapa de luta. O Brasil está sob um ataque imperialista, sob uma intervenção na nossa soberania e independência. Não basta apenas defender a democracia. É preciso também nos defendermos e atacarmos o imperialismo. Nossa luta passa a ser também, mais claramente, anti-imperialista. Claro, porque o imperialismo acusou o golpe no fígado. O BRICS, a desdolarização, a tentativa de regular as big techs, tudo isso ataca o cerne econômico do imperialismo e ele declara a gente inimigo deles. O Brasil é um dos mais figadais inimigos do imperialismo norte-americano no momento, porque a China e a Rússia já esperavam isso. A Índia pode se negociar, mas a África do Sul e o Brasil, o extremo sul, o Atlântico Sul, é muito estratégico, é muito importante. E o Brasil é um mercado consumidor de 220 milhões de pessoas que carrega os outros 100 milhões da América Latina. Ou até mais 200, contando com o México e outros mais. Então, o Brasil é escolhido como um perigo. Não pode crescer industrialmente, não pode crescer politicamente, não pode crescer em liderança, não pode crescer em hegemonia. É isso que a política, a doutrina Monroe dos Estados Unidos, hoje mais do que nunca executada por Donald Trump, está dizendo: o Brasil não pode deixar de ser nosso quintal e tem que nos obedecer. Comete um erro político ao misturar a anistia de Bolsonaro com as tarifas e com o crescimento econômico da América. Misturou as duas coisas e ficou sem saída. Como é que ele faz para se livrar dos bolsonaristas sem demonstrar que recuou? Penaliza o Supremo Tribunal Federal, penaliza os ministros que estão perseguindo. Ele não penaliza a economia. Uhum. Ele penaliza, retira o processo contra Bolsonaro que eu tiro as tarifas. Não é verdade. Não é verdade. Ele apenas joga para a questão, penaliza o Supremo Tribunal Federal para dar satisfação ao bolsonarismo, para continuar tendo o apoio dessa extrema-direita brasileira e manter dividida a nação brasileira. Não, eu sou a favor do Bolsonaro, eu sou contra Lula, eu sou a favor de Lula, eu sou contra o Bolsonaro. Ele faz essa divisão inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Quando ele isenta 3 ministros profundamente suspeitos, por que foram isentados? Porque são pró-Estados Unidos? São traidores da pátria? Claro que não, são ministros do Supremo Tribunal Federal, são brasileiros como nós. Mas quando ele isenta, ele provoca uma divisão. Eles e nós e eles, dentro do Supremo Tribunal Federal. É uma saída da política, da borrada política que ele fez ao misturar política e economia. Enquanto ele negocia as tarifas. Repare, ele ataca agora de forma cruel em cima dos ministros, sanção em cima de Alexandre de Moraes e demais ministros, e vai começar a negociar abaixamento de tarifas e a negociar as questões econômicas. Se ele não tivesse levantado a questão política, a negociação econômica já estaria muito mais avançada. Ele estaria muito mais a cavaleiro. Mas como é uma cavalgadura, como tudo da extrema-direita, é um macaco em loja de louça, ele cometeu esse equívoco político. Nem tanto, né? Pensado pelo Steve Bannon. Vamos tomar um lado no Brasil. Vamos dar o apoio dos Estados Unidos, como fizeram com a extrema-direita da Venezuela, como apoiaram os gusanos de Cuba, como sempre apoiaram a extrema-direita no mundo inteiro. Sempre apoiaram a reação e os super ricos no mundo inteiro. Então fizeram isso no Brasil também. É como eu estou vendo nesse momento. Uhum. E bem-vindo, você inclusive virou matéria na mídia hegemônica, você traz, e essa semana você completou 78 anos, fiquei muito honrado pelo convite que você me fez para a sua live de aniversário. E você está fazendo agora a leitura de búzios, você está tirando tarô para as pessoas, você se reconectou, pelo menos publicamente. A gente sabe que nos bastidores você nunca se desconectou, mas se reconectou publicamente com a sua espiritualidade. Como é que casa o militante socialista, o militante comunista, o ator e o religioso na mesma pessoa? Explica pra gente. Como é que um macho casado
sem os colegas de trabalho perceberem, sem os colegas de trabalho saberem no escritório, usa como cueca a calcinha da mulher, todo dia que vai para o trabalho. Como é que ele coaduna, como é que ele concilia ser um macho alfa, casado, com 5 filhos, e adora usar as roupas de baixo da mulher quando vai para o trabalho? Ele concilia. Não é verdade? Mas há pontos em comum, né? Há mais pontos em comum do que a maioria das pessoas pensam, né? Há pontos em comum. Mas como é isto? Olha, eu tomei contato com o tarô em 1984, portanto já há 41 anos. Com a religião afro, por causa do Rio de Janeiro, eu já tinha algum contato. Quando eu fui morar na Bahia, tomei mais contato ainda e me interessei profundamente. E em 1988, portanto há 37 anos atrás, eu ganhei a chamada mão de búzio, o direito de ser babalaô, de jogar búzios, e foi dado por uma mãe de santo de Salvador. E de lá para cá venho exercendo isso. Só que bem discretamente. Não tão discreta, a revista Manchete fez uma página inteira comigo, a caráter, com os fios de conta, jogando búzios, os profetas de Deus. Isso foi em 1980, não sei, 1990, eu não lembro. Quando eu estava trabalhando com Mandacaru, 1997. Então não foi tão escondido desta forma, não é? Quando me perguntaram em que eu me baseei para fazer o personagem do Bafo de Bode, naquela época, em 1989, eu disse à imprensa, foi baseado em Exu Mirim. Quer dizer, essa cultura afro sempre esteve presente. É que a rede social amplifica profundamente. Eu não recebo mais as pessoas em casa. Eu abro um canal aos domingos, segundas e quintas-feiras e atendo centenas de pessoas pela internet, depois com consultas particulares em casa ou consultas particulares na internet. Isso foi obra do meu administrador, do meu amigo Lucas de Freitas, que disse, não, você tem que abrir essa terceira. Como, Lucas? Pelo amor de Deus, eu sou comunista, eu sou ator, vou mostrar para todo mundo que eu sou babalaô, que eu sou chamado pai de santo, eu não sou pai de santo. Como é isso? E ele me disse, não, você tem 3 represas. Você tem 3 represas de criação. A humorística e artística, a política e a espiritual. Abre essas represas, bota essas forças para fora. E assim como eu abri a represa política com este canal já há quase 10 anos, e já tinha aberto a represa humorística, artística, ele me levou a abrir a represa espiritual e a tornar público isso. Mas, sobretudo, tornei motivado pela intolerância religiosa. Achei que era ótimo que o público soubesse que um ator consagrado nacionalmente, publicamente, figura pública, é babalaô, é ligado à nação queto, é ligado à negritude desse país, é ligado ao povo preto, à cultura preta, é ligado à espiritualidade. Não fica pelos cantos escondido, indo num saravá aqui, saravá ali, no terreiro aqui, no terreiro ali. Olha, eu sou isso, eu dou minha cara a tapa, o meu canal é exatamente as minhas lives, o fundamento básico dela é contra a intolerância religiosa. É desmistificar de que as religiões afros de matriz africana pertencem ao demônio, são pecaminosas, são do mal ou coisa que valha. Apenas é outra cultura. Uma cultura que está entranhada na alma brasileira muito mais do que a gente pensa. Na culinária, na música, nas palavras, na semântica, nos hábitos, nas vestimentas, no gestual, em tudo isso, a cultura africana está presente no Brasil. E a gente não pode esquecer isso. Então, agora, como é que um comunista... Mas um comunista tem que ser ateu, um comunista é materialista. Não, é outro equívoco histórico. Lenin, ou Trotsky, ou outro companheiro, jamais, a não ser os filósofos materialistas ateus, lá daquela época, que vinham da enciclopédia francesa, da Revolução Francesa, que negava a Deus, mas negava a Deus porque a religião era uma coisa tão opressora, a espiritualidade era tão do lado dos super ricos que você tinha que negar esta porcaria toda. Mas não há nos compêndios marxistas nenhuma proibição de você ter espiritualidade. Ao contrário, Lenin, quando fez a Revolução, fez uma ampla aliança até com o partido religioso judaico, na época na União Soviética. Olha aí. Pouca gente sabe disso. Nós somos materialistas históricos, não somos materialistas espirituais. O que é ser materialista histórico? E aí não se pode fazer a confusão. Mas eu sou materialista, é materialista histórico, essa é a base do marxismo. Ou seja, partimos do princípio de que a história não é feita por Deus. Deus não tem nada a ver com isso. A história é feita pela economia e pela ação dos homens em função da economia. Esse é o princípio marxista.
Trabalhamos com dados materiais e não com idealismo. Olha, mas se tiver um acaso, se cair um avião e o camarada morrer, se matarem o arquiduque, porque mataram o arquiduque da Áustria, teve a Primeira Guerra Mundial. Bobeira. Não é por causa da morte de um arquiduque que se faz uma guerra mundial. As condições econômicas de fronteiras, o caldeirão político estava pronto. Aquilo apenas deflagrou. Então não é uma vontade de um homem, isso é idealismo. Se o Lula morrer, amanhã o Brasil fica livre dos comunistas. Não é nada disso. Não depende de uma pessoa. Isso é idealismo. Nossa postura é de materialistas históricos. Em relação à fé de cada um, à espiritualidade, o que cada um crê, não tem regime nenhum, nunca houve que perseguisse isso. Que em Cuba a santeria, o candomblé continua existindo. As igrejas estão abertas, na China as igrejas estão abertas. Então mesmo. O que houve e o que há no decorrer dos séculos, e sobretudo nas revoluções populares, nas revoluções do social, é que certas igrejas, na sua maior parte, em todos os seus segmentos, sempre se aliam com os super ricos para manter seus privilégios. Se tornam contra-revolucionárias. E por isso têm que ser perseguidas, fechadas, presas e até fuzilados, em casos extremos, como já ocorreu na Guerra Civil Espanhola ou outros. Mas não é uma perseguição à religião e à espiritualidade. É uma perseguição ao inimigo de classe. É diferente. É isso. Exatamente. Fazer aqui a propaganda, porque Bem-vindo é meu amigo e essa é uma entrevista parcial, mas a gente traz aqui para combater o preconceito e o racismo que existe contra as religiões afro. Tem o portal bemvindo.com para vocês conhecerem, tem a consulta de búzios e tarô e também os e-books que ele disponibiliza para vocês acompanharem. O que eu acho interessante do que você está falando, Bem-vindo, é que você é esquerdista, você é contra-hegemônico nesses 3 tripés, né? Não há chance de você fechar com uma elite econômica. Não há chance. A minha arte sempre foi popular, revolucionária, voltada para o povo. Até quando você trabalhou na Globo. Oi? Até quando você trabalhou na Globo. Até quando eu trabalhei na Globo, personagem popular, o bafo de bode, a alma do povo brasileiro. Na Manchete, com Mandacaru, a mesma coisa. E assim por diante, até exatamente isso. Eu fiquei 16 anos trabalhando na Record, na emissora do Bispo Macedo, macumbeiro e comunista. E me dei muito bem lá. Eu soube navegar, soube não afrontar as coisas, mas também manter a minha integridade. Enfim, eu consigo trabalhar esses 3 setores contra-hegemônicos, exatamente, na posição de sem abrir mão dos meus princípios. Eu paguei um preço por isso, a gente continua pagando um preço por isso. Quer ver um preconceito que todos temos? Eu falo em 3 represas: a política, a artística e a religiosa. Então eu tenho lá um companheiro que se diz comunista, que segue meu canal. E aí ele aceita, por exemplo, que eu sou humorista e eu posso fazer piadas cabeludas, palavrão, e ele morre de rir. Mas quando eu falo de Deus, ele diz: eu vou parar de seguir esse canal, esse negócio de Deus não está com nada, é papo furado do Bem-vindo. Aí eu tenho lá uma companheira evangélica que segue meu canal, vota no Lula, mas quando eu começo a contar piadas cabeludas e falar humor, eu digo: não, isso não é de Deus, isso não é de Jesus, eu vou parar de seguir esse canal. O cara de extrema esquerda, o imbecil, eu chamo imbecil porque a cabeça não vai além, que renega, que não respeita, que tem intolerância com a minha espiritualidade, age com o mesmo feitio e estrutura de preconceito do evangélico que não aceita que eu conte piadas pornográficas, por exemplo. Não, você pode ser de esquerda. Não pode ser comunista. Pode ser progressista. Esse papo de progressista é uma pílula para dourar o comunismo, né? Para dizer, olha, ficar mais palatável. Não, eu sou comunista mesmo. Comunista. Proponho uma revolução socialista. Não sou progressista. Sou progressista por tabela, porque eu tenho progresso comigo, progresso da humanidade. Inclusive, o Bem-vindo tem um projeto já no governo dele que ele vai estatizar o McDonald's, porque a gente não vai mais deixar para os capitalistas a receita do hambúrguer, né, Bem-vindo? Vai ficar para o povo todo. Olha, você não está longe disso não, companheiro. Eu sei que não. Se nós falarmos da Big Tech, o que a China está fazendo atualmente? Criando suas próprias Big Techs, criando suas plataformas de redes sociais para fugir do domínio das plataformas norte-americanas, para contrapor. Por que não criarmos um McDonald's estatal, não é? Ronalds, né? A gente faz um negócio bem Exatamente. Doido. E a China é o país, Bem-vindo, não sei se você sabe dessa informação, é o país que tem mais KFC no mundo.
KFC americano. Você vive numa sociedade de massa. O capitalismo trouxe esse progresso, capacidade de roupa, calçado, comida rápida para bilhões de pessoas. Claro que é acessível a quem pode comprar. A miséria é um outro assunto. Mas hoje todo mundo usa calça jeans, usa t-shirt, tênis, ninguém mais usa sapato de couro, que aliás deveria ser aplaudido pelos naturalistas, ninguém está usando mais couro de animal para fazer roupa. Não são sacrificados, aqueles que lutam tanto, que o candomblé tem sacrifício de animais. Mesmo que dizem que tem sacrifício de animais, entra no supermercado onde tem 10 mil frangos abatidos da forma mais cruel e objetiva possível. E não para pensar. E quando você mata uma galinha no terreiro de candomblé, é um absurdo com o bicho. São 100 milhões de frangos abatidos por mês no Brasil. Não, mas eu também sou contra isso. Então vai lá para a porta do frangalho reclamar, porra. Deixa meu terreiro em paz. Então, na verdade, minhas amigas, meus amigos, essa contradição entre ser comunista, ser espiritualizado, ser artista, humorista, ser crítico, ela faz parte do ser humano. Volta aquele exemplo do chefe de família que vai trabalhar com a calcinha da mulher e tem prazer nisso, e nenhum colega sabe, mas lá embaixo ele usa a calcinha da mulher. Bem-vindo, Saco 78, chegando aos 80, planos futuros, vai fazer mais coisas no canal que você ainda vai anunciar aí, se você quiser contar pra gente? Vamos, no canal, quer dizer, no portal Bem-vindo, onde você hoje tem um curso de tarô, tem minhas consultas particulares, tem a consulta coletiva, tem o e-book de banhos e oferendas, de banhos de ervas, e o e-book de oferendas e comidas de orixá. Já estamos em andamento para a minha linha do tempo. Toda a minha vida, não é só uma biografia, é a minha vida, todas as fotos, todo o meu material de vida, desde o dia que eu nasci até o momento presente. Já vai ser colocado no portal para quem quiser saber mais e visitar toda a estrutura de teatro, da minha vida teatral, política, amorosa, pessoal, já está lá. Também vem aí um curso de marxismo, que também vai ser colocado no canal. É preciso curso de marxismo, cada vez mais, para essa garotada, para a juventude. Vem também um curso de cultura afro-brasileira, vem no portal. No canal, a gente vai estar sempre criando mais lives, mas esse ano eleitoral a gente deve abrir mais canal e mais espaço de discussão política ainda, porque a gente vai precisar cair na luta. Tem muita novidade, sim. Os planos meus, dada a idade, eu não posso fazer plano de longo prazo. Não, daqui a 30 anos eu quero comprar uma ilha perto de Marajó. Não, daqui a 50 anos eu quero formar meu filho como médico. Não, esse plano já não dá mais. Mas os projetos de estar vivo, erotizados, sempre existem, sim. Estamos aí juntos. Afinal de contas, netinha já está encaminhada, filhos já estão encaminhados, já está todo mundo resolvido, né, Bíblia? Eu não gosto desse termo encaminhado, viu, Zé? Nós temos intimidade, mas fala, encaminhado é a porra. Encaminhado, que eles estão dentro do sistema? Não, eu preferia que todos estivessem desencaminhados, como eu fui desencaminhado na vida. Fui torto quando nasci, um anjo torto desses que vivem nas trevas, disse, vai, bem-vindo, ser gosto na vida. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais, nasceu o Anjo Torto, igual ao poema do Drummond, né? Igual o poema do Drummond, em Carangola, Minas Gerais. Nasci, mas assim que eu comecei a andar, eu quero o mar. Fugi para o Rio de Janeiro. Fui ver a praia, mar, mineiro adora o mar. Depois fui para a Bahia, que ainda tem mais mar ainda. Uma maravilha. Uma maravilha. Meu querido, papo delicioso, eu sempre gosto de conversar com você, não é à toa que a gente está há 5, 6 anos nessa e estou feliz demais de te ver bem, de te ver vivo, de te ver... Eu acho que você vai viver 120 anos e vai me enterrar mesmo, não vai ter jeito. Meu Deus do céu. Muito obrigado, Zambardo, obrigado ao canal Meteoro. Desejo muita sorte, muita prosperidade, muitas lutas e vitórias. Obrigado, Pedro Zambardo, obrigado a todos que estão nos assistindo, que prestigiam com a audiência. Prestigiem o canal Meteoro, prestigiem os canais progressistas, os canais de esquerda e os canais comunistas. Um abraço, obrigado. Sobretudo os comunistas. Beijo, meu querido. Bom trabalho. Até mais. Tchau, tchau. É isso, gente. Bem-vindo, Siqueira, aqui no Meteoro Repórter. Agradeço muito a esse momento, esse bate-papo que a gente teve juntos aqui. Acho que deu tudo certo aqui, as nossas questões técnicas. Vamos para os créditos finais aqui, queridos. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.